Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 23 de agosto de 2022, terça-feira. Queria mais uma vez aqui trazer uma palavra para reflexão, combater o ensino da igreja de mercado e trazer algumas aplicações para você aí do outro lado. Te pedir uma gentileza, para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal. Gostando do vídeo ou não gostando do vídeo, deixe seu comentário. Se gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe a sua crítica e fala por que você não gostou. Me ajude a melhorar o conteúdo, o canal. Para aquelas pessoas que falam que para eu fazer vídeos diferentes, né, para parar de falar da instituição universal, eu digo para você que é difícil, eu até tento. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda buscam nos meus vídeos e têm dúvidas tão, para mim, tão pequenas e para mim insignificantes, mas que para elas fazem toda a diferença. Então, eu parando, eu não vou estar amando essas pessoas, eu não vou estar sendo útil a essas pessoas, principalmente para que elas possam encontrar, através do nosso canal, um lugar ou um caminho no qual ela deva buscar. Ela tem um norte, porque às vezes as pessoas saem desses lugares decepcionadas, saem desses lugares machucadas e elas se fecham. Então, quando eu sempre abordo determinados assuntos recorrentes à instituição, é justamente pensando nessas pessoas, para que os vídeos sejam de conteúdo recente, não seja algo passado, para que elas vejam também como eu estou, que existe sim vida fora da instituição universal. Hoje eu queria falar sobre por que as pessoas, muitas vezes, elas saem da instituição pela motivação errada e aí passa um tempo, meses ou até mesmo anos e elas voltam à instituição por conta de um argumento ou de uma situação na qual ela esteja vivendo, e aí ela acaba recebendo novamente o convite a voltar à instituição. Por que acontece esse vai e vem dessas pessoas? Primeiro, eu não gosto muito de falar de mim, da minha vida, mas uma das coisas que me fizeram enxergar, ou melhor, não foi nem enxergar o problema doutrinário, os ensinamentos, a teologia da Universal, não era nem a questão de dinheiro, mas a necessidade e o desejo de ter mais da palavra de Deus, mais explicações sobre a palavra de Deus, sobre uma pregação que hoje eu entendo, uma pregação expositiva, que você ensine o texto, aplique o texto, volte no contexto histórico daquele texto, por que aquela mensagem foi escrita, para quem, direcionada a quem, o que estava acontecendo. Então, houve da minha parte também, com relação à minha esposa, esse desejo de conhecer mais da palavra de Deus. E aí, era essa nossa inquietação. E, paralelo a isso, ou segundo plano, estava a nossa vida material. Nós estávamos devendo muito com nome sujo, prestação do carro, quase 10 parcelas do carro atrasada, devendo aluguel, devendo em muitos lugares. Mas aqui que está a chave, aqui que vai determinar você sair desse lugar e nunca mais colocar o pé neste local ou em algum que seja semelhante a este local, ou seja, você nunca mais vai ser enganado por teologia da prosperidade, confissão positiva, nunca mais você vai ser enganado. Então, eu vou usar um pouco do meu exemplo para que você possa enxergar em você se é essa a motivação de você sair deste lugar. Então vamos lá. Primeiro nasceu a vontade, o desejo de ouvir mais da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus.
porque, como todos sabem, você não tem estudos na Universal, você não tem uma palavra, uma explicação do texto bíblico para aplicar na sua vida cotidiana. Sempre que eles utilizam um versículo bíblico, ou sempre que eles vão mencionar algum personagem bíblico, é pautado num propósito que vai nascer, ou que está nascendo, ou que já está acontecendo. Então não tem o estudo para satisfazer a carência, a fome do espírito, da alma, da palavra de Deus. Ou seja, todas as vezes que a palavra vai ser pregada ou vai ser, de certa forma, lida pelo bispo, pelo pastor, quem quer que seja, vai ser voltada para a aplicação de um propósito, de uma campanha, vai ser sempre nesse sentido. Ou seja, nunca a palavra vai ser pela palavra de dar a palavra como alimento, mas sim a palavra que eles pregam é justamente para poder você manifestar a fé e provar que você confiou naquela palavra, depositando no envelope uma quantia. É isso, é sempre assim. Então, quando houve essa inquietação, que hoje eu entendo que foi o próprio Espírito Santo colocando em nós o desejo pela palavra, tem até uma passagem que fala, né, que nos últimos dias que Deus colocaria essa fome pela palavra dele. Eu acredito que tenha acontecido isso em muitas igrejas, principalmente essas igrejas que pregam, né, a maldita teologia da prosperidade, confissão positiva, igrejas que são voltadas para resolver o problema do cotidiano. Mais do que o reino, eles ensinam mais as questões da necessidade do ser humano, do indivíduo ali. Então, deixa eu só abaixar aqui o som. Então essas igrejas elas estão mais comprometidas em resolver o problema do cotidiano. Com isso eles trazem ensinos e campanhas justamente para que as pessoas apliquem a fé naquela palavra para que elas tenham seus problemas resolvidos. Então com a gente foi diferente. Nós vivíamos uma escassez material, a vida financeira completamente destruída, mas mesmo diante daquele cenário de vida financeira destruída, havia o desejo pela palavra. Então, mesmo sem ter condição material, dentro de nós havia o desejo pela palavra. E quando nós saímos, nos desligamos, nós não estávamos preocupados com a questão de como nós vamos pagar as nossas contas, como nós vamos resolver a questão material. Mas onde nós vamos aprender mais de Deus? Onde nós vamos ouvir aquilo que a gente quer nesse momento, que é saciar nossa vontade da fome que nós estávamos sentindo pela palavra? Percebeu a diferença? Nós não estávamos saindo por uma questão material, de escassez, porque eu dei dízimo, dei oferta, fiz propósito, campanha e não aconteceu. Não era essa a motivação, e sim saciar a fome que estava dentro de nós. Ou seja, fome pela palavra de Deus. Nós queríamos ouvir mais de Deus, crescer em conhecimento de relacionamento com Deus, não um Deus utilitário. Porque nós precisávamos de uma providência urgente. Imagina, nós tínhamos 6 meses de aluguel atrasado, quase 10 prestações do carro atrasada, contas atrasadas, eu com o nome sujo, e era desesperador. Mas ao mesmo tempo que eu vivia essa situação, dentro de mim o desejo era: Deus, eu preciso te conhecer. E aí aconteceu. Então, a nossa procura por um lugar, uma igreja bíblica, se deu só um mês, não chegou a um mês, 3 semanas. Então acho que na terceira ou quarta semana, que iria completar ali um mês, nós chegamos na igreja que hoje nós somos membros. E a palavra que foi aplicada naquele dia, que foi ensinada, estava finalizando um estudo de Colossenses.
Então a palavra que nós ouvimos lá sobre o livro de Colossenses, ela veio de encontro com a nossa necessidade. Não a necessidade externa de resolver os problemas externos. Entende? Então nós chegamos numa igreja, que hoje é a nossa igreja, que é a nossa casa, e nós chegamos lá e estava finalizando, se eu não me engano, depois foram mais outros 2 ou 3 domingos, e aí finalizou aquele estudo de Colossenses, que falava sobre a questão do legalismo, das práticas judaizantes, do ensino judaizante. Então aquilo ali trouxe um alento para nós, porque respondeu os nossos porquês, de por que Deus não agia nas nossas vidas. Nós entendemos ali a questão da barganha, do legalismo, do ensino legalista que fazia com que nós materializássemos a nossa fé com oferta ou sacrifício, para daí então Deus mover a sua mão a nosso favor. E não era esse o desejo, ou melhor, não é esse o ensino do Evangelho. Então, aqui você vai entender porque algumas pessoas saem da instituição e o discurso é, não, eu vou buscar a Deus, só que ela não está saindo para buscar a Deus, ela está saindo porque talvez a situação material e econômica dela esteja igual ou pior do que a minha à época, e ela acha que mudando os ares ou indo para um outro lugar, ela vai resolver os problemas de fora. E aí quando ela chega, talvez ela até saia e passe por uma igreja reformada e chegando lá, porque não tem a ênfase na fé, no indivíduo, de que você vai sair dessa situação, de que Deus vai te honrar, de que Deus vai te dar, de que Deus vai te preparar alguma situação que vai entrar um dinheiro. Ela chega numa igreja, uma igreja reformada que não tem esse tipo de ensino, ela sente saudade, ela sente falta desse tipo de ensino. Mas se ela saiu pela motivação certa, se ela saiu com o desejo de conhecer a Deus, certamente o próprio Espírito Santo vai testificar e vai falar: aqui é o seu lugar, aqui eu vou ser com você, aqui eu vou te ensinar a ser o canal de bênção e não a bênção. Então você vai ser um instrumento nas minhas mãos, no caso nas mãos de Deus. Então, quando você chega e você se depara com uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que ensina de fato e de verdade o Evangelho, que a sua necessidade é resolver o externo, você não fica nesse lugar. Mas se você sai carente, desejoso, se você sai com fome de Deus, de querer mais da palavra dele, você fica naquele lugar e você começa a entender o quão danoso foi e é o ensino de instituições como a Universal. Então, por que as pessoas voltam? Porque elas não saíram para procurar Deus, elas saíram para resolver os problemas externos dela, porque ela começou a ver os vídeos de canais de denúncia, que não é o meu canal não é um canal de denúncia. Eu denuncio as heresias e não a falha, o erro de homens. Então o meu canal não tem o intuito de falar do bispo com amante, do bispo que roubou, do bispo que mentiu, que traiu. O meu canal não vai ter esse tipo de conteúdo nunca. E nunca teve. Não me interessa o que eles fazem das suas vidas fora dos altares deles. Não me interessa a vida de luxúria, a vida de bebedeiras. Se eles o vivem, eles vão prestar conta. Mas quando eles ensinam ou têm um ensino doutrinário de homens, legalista, é sobre isso que eu falo nos meus vídeos. Então quando você me critica e fala para eu evangelizar, esse é exatamente o conteúdo do meu canal. Evangelizar, mas agora da maneira mais perto do correto possível. Porque eu posso estar errando em alguma coisa, mas eu procuro direcionar ou levar as pessoas a verdadeiramente usar isso aqui, um intelecto, e se encontrarem numa igreja bíblica, num ajuntamento que é a igreja bíblica, responsável, que preza pela palavra de Deus. Então aqui você vai entender o porquê que as pessoas saem
e passam um tempo, 2 tempos, 3 tempos e voltam. Porque elas nunca desejaram a Deus. Elas nunca quiseram a Deus e ter um relacionamento com Deus, mas porque elas estão tão acostumadas com esses ensinos legalistas e elas querem tanto ter uma vida de qualidade, uma vida próspera, uma vida abençoada, tudo aquilo que foi prometido para ela, que se ela fosse dizimista, ela teria janelas do céu abertas sobre ela, que se ela fosse ofertante, que se ela fizesse sacrifício, ela teria uma vida próspera, abençoada. E passa-se os anos, e ela não vê isso na vida dela, ela sai daquele lugar porque ela não viu o cumprimento das bênçãos externas. Então, a hora que ela estiver lá fora, agora já fora da instituição universal, e as coisas continuarem iguais, ela vai achar que é lá que ela deve estar, que é lá que a situação dela vai mudar. E ela volta e novamente torna-se a se auto-sabotar, a se enganar. Porque ela não é inocente 100%. Ela tem a parcela de culpa. É o que acontecia conosco, comigo. Então eu não posso dizer que a Universal é 100% culpada do relacionamento que eu tinha com Deus. Mas ela tem parte de culpa. Então eu divido com ela 50-50. Só que houve um momento que, quando eu comecei a questionar questionar determinados ensinos, e principalmente quando nasceu o desejo pela palavra de Deus, ou seja, quando ali eu tive um encontro com Jesus, que tudo na minha vida mudou a partir do momento que eu já não mais recebia tão somente aquela palavra, mas que eu chegava na minha casa, ia buscar na palavra de Deus, me alimentar sozinho, porque lá não tinha o ensino, e eu ia buscar o conhecimento, o relacionamento, o entendimento, e quando ficava alguma dúvida no ar com relação ao texto que eu estava lendo, eu ia buscar no Google alguma pregação, e aí nisso eu fui conhecendo os pastores de igrejas reformadas. Eu sempre indico uma série de pastores que eu tenho uma admiração, pastores que talvez eu nunca vá conhecer, outros tantos eu conheci, mas que, de certa forma, respondiam os meus porquês. Eu já falei, a partir do momento que a graça foi iluminada na minha mente e no meu coração, todos os meus porquês caíram por terra. Porque hoje eu entendo que Deus não tem obrigação de me dar e fazer nada por mim. Tudo que Deus poderia ter feito, Ele já fez. Ele mandou o seu Filho morrer naquela cruz por mim e por você, miseráveis pecadores. Então, querer exigir de Deus mais alguma coisa entra na questão legalista. Porque é o sacrifício que eu dou, é o propósito que eu faço, é a campanha que eu faço, é o jejum que eu faço. Você vai perceber que você nunca fez um jejum para se santificar por conta do seu pecado, mas sempre em prol de querer ter alguma coisa. Ou até mesmo a libertação de alguém, ainda que seja a libertação de alguém, um ente querido, marido, filho, quem quer que seja, o seu jejum nunca é para se santificar por conta do seu pecado, mas para receber algum benefício. Então você percebe todo esse ensino legalista nesses lugares. Só um instantinho. Então, esse tipo de conteúdo, de doutrina que é aplicado nesses lugares, nesses templos, eles causam esse dano. Eles causam esse rombo, esse vazio. Por que muitas vezes as pessoas elas até conquistam alguma coisa e talvez pela misericórdia e graça de Deus, tem coisas que não dá para explicar, mas vamos pensar nas pessoas que alcançaram um patamar por conta desse ensino legalista dessas instituições. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas caem. Só que elas não caem no sentido de, voltou para o mundo, ou voltou para a prática do pecado. Elas já estavam. Você descobre que no trabalho dela fazia coisas erradas, a questão de traição dentro do casamento. Ou seja, elas nunca tiveram, de fato e de verdade, as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, que gera uma nova criatura. Por isso que Jesus fala, importa que você nasça de novo. E quando eu nasço de novo,
aqueles desejos, aqueles sonhos, aqueles projetos, eles não devem mais ser cruciais ou fundamentais na minha vida. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Então aquelas coisas de fora já não devem ser mais atrativos para mim. Eu tenho que morrer para aquilo. Eu tenho que morrer para esse colorido do mundo. É isso que é nascer de novo. É isso que é tomar a cruz. Porque imagina, se eu resolvo tomar a minha cruz, mas os meus desejos são os mesmos, e aqui eu não estou falando nem de desejos de pecado ou para o pecado. Eu estou falando de, olha, eu quero ter uma empresa grande, eu quero ter um carro de 500 mil reais. Não tem nada de errado em você querer ter um carro de 500 mil reais. A pergunta que eu te faço é, para que você quer um carro de 500 mil reais? Entende? O objetivo muda. O cidadão do reino já não importa com um carro de 500 mil. Ele se preocupa em ser um instrumento para que Deus haja na vida dele, para que outras pessoas cheguem neste reino. Porque o carro de 500, o carro de 100, o carro de 50 leva ele para o mesmo lugar. Talvez não com o mesmo conforto. Mas o cidadão do reino entendeu que aquilo que Deus proporciona a ele de mais não é para ele viver essa vida de luxúria ou essa vida de luxo, mas é para que ele seja e para que ele expanda o reino de Deus. E aqui não tem a ver com dar oferta, mas de ser bênção na vida de alguém, principalmente na vida daqueles que nada têm. Entende a diferença? Então aqui não é sobre ter, é sobre ser. O evangelho é sobre tomar a cruz. Talvez o convite quando nós evangelizamos alguém para falar de Jesus, a pior besteira que você pode falar é: venha para Cristo que você não vai sofrer mais. Essa é a pior mentira que você vai falar. Quando você de fato e de verdade entende o que é tomar a cruz e vai para Cristo, você entende que você pode sofrer muito mais. Você pode ter muito mais sofrimentos e problemas. A diferença é que agora você tem um alento dentro de você. Você tem algo dentro de você que mesmo diante de toda a frustração, diante de todo o cenário caótico, dentro de você tem paz. Não pelo que você tem fora, mas pelo que você tem dentro de você, que é o próprio Espírito Santo de Deus. A diferença, tudo muda. Todas as situações mudam. Então, hoje eu queria trazer essa palavra. Deixa eu só ver quanto tempo tem de vídeo aqui, não consigo nem ver. O vídeo vai ficar bem longo, mas o assunto deve ser falado. Então, quando você vai para Cristo de verdade, você toma decisões na sua vida que elas não podem ser mais... Você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais voltar a se alimentar daquele lugar que te fez mal, que te gerou um dano, achando que é naquele lugar que você vai encontrar com Deus. Não. Deus ele vai estar nas coisas simples da vida. Deus vai estar naquela pessoa que está dormindo naquela calçada lá fora, que precisa de uma palavra, que precisa de um copo d'água. É esse tipo de bênção que nós somos chamados a ser. Esse canal, fazer com que as pessoas cheguem no reino de Deus, não para resolver os problemas de fora. Porque talvez, pessoal, algumas pessoas nunca vão sair da rua, mas podem ser salvas. O Espírito Santo pode fazer uma obra de redenção, de transformação, de caráter nela, na rua. E talvez essa pessoa morra no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Então não se trata de vir para Jesus para ter uma casa, para ter um carro, para ter conforto, não. Você vai a Jesus porque você é pecador. Todos nós somos pecadores. E aí eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano, aquele cobrador de impostos, que era odiado porque ele explorava as pessoas. Ele cobrava impostos maiores para ele ter o benefício daquela diferença na conta dele. Ele tinha uma vida de qualidade. Ele provavelmente era chamado de Senhor pela posição que ele ocupava diante ali daquela comunidade na qual ele vivia, naquela região onde ele vivia. Certamente ele tinha uma casa grande, os melhores
alimentos que o dinheiro poderia proporcionar naquele tempo. Mas olha só o que a Bíblia fala sobre essa pessoa. Zaqueu, o publicano, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que me chama a atenção na história de Zaqueu é: Zaqueu não ouviu sobre Jesus naquele dia que Jesus estava ali. Provavelmente ele já vinha escutando que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, era o Filho de Deus. E Zaqueu, ele tinha tudo que essas igrejas, essas malditas igrejas, ensinam para você ter uma pessoa próspera, para você ter bens materiais, para você ajuntar tesouros aqui nessa terra. Zaqueu tinha tudo isso, mas havia uma inquietação dentro dele, no cerne dele, e ele precisava de uma resposta. Então, quando ele ouve que Jesus iria passar por ali, ele não ouviu, como eu falei, naquele dia. Provavelmente ele já tinha escutado sobre o que Jesus vinha fazendo, como Jesus estava se tornando popular. E por que as pessoas seguiam a Jesus, seus discípulos e todas as pessoas que iam atrás das caravanas atrás de Jesus. Então, quando Zaqueu ele se depara com a possibilidade de encontrar com Jesus, ele não se importou com a condição social dele. Ele não se importou com aquelas pessoas que, muito provavelmente, quem seguia Jesus eram miseráveis. Eram pessoas que estavam sendo exploradas, que tinham problemas, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Doentes, coxos, cegos, paralíticos e tudo que seguiam a Jesus, ou seja, a escória que seguia Jesus. E aí, o que Zaqueu faz? Ele se prepara para que ele possa apenas ver quem era Jesus. E aí aqui a Bíblia fala que ele, por ser de estatura mediana, por ser pequeno, a população meio que sobrepujava ele, impedia que ele pudesse chegar ou ver a Jesus. E ele pensou: vou subir naquela árvore. E ele foi à frente, subiu a árvore e... como Jesus é maravilhoso. Quando Jesus está passando exatamente na frente daquela figueira ou daquela árvore que ele subiu, Jesus olha para lá e fala: Zaqueu, desce. Ou seja, quando Deus tem um plano para a vida da pessoa, não importa onde a pessoa esteja, seja na Universal, seja num bordel, seja numa boca de fumo, quando a graça de Jesus chega na vida dessa pessoa, ela é resgatada, ela é salva. Porque o plano começa naquilo que Deus escreveu, não naquilo que eu quero, naquilo que eu sou. Mas Jesus se para, fala para ele descer, Jesus vai à casa desse fariseu, desse coletor de impostos, e talvez ele tenha, naquele ambiente, né? Porque aqui não fala, aqui não relata como é que foi receber Jesus na casa dele. A Bíblia não fala.
Mas Jesus andava com a sua patotinha, com os seus discípulos. Muito provavelmente foram todos à casa de Zaqueu junto com Cristo. Imagina um servindo ao outro, imagina as coisas acontecendo ali, eles se servindo, eles conversando, Jesus falando do reino de Deus ali na casa dele. Aqui eu estou elucubrando algo que a Bíblia não me mostra. Mas imagina aquele ambiente que Zaqueu ele foi envolvido. Aí, na cabeça de Zaqueu, uma pessoa bem-sucedida, que tinha tudo, imagina Zaqueu vivendo hoje, com BMW, com 3 empresas, com apartamento na praia, com apartamento em Miami. Imagina esse Zaqueu. E aí Zaqueu está diante de uma pessoa que era o filho de Deus, que provavelmente ele já tinha escutado falar muitas coisas sobre Jesus, e ele olha e fala, caramba, esse homem, ele é quem ele é. Esse homem, ele é quem ele é. E ele trata as pessoas assim, e ele está servindo. Alguma coisa tem nele que eu quero. Então, é esse desprendimento, é isso que faz com que nós nos voltemos para Deus. O desejo de conhecer a Deus. Não o desejo de ter os benefícios de uma obediência malandra, uma obediência interesseira, mas de falar assim, como pode? Ele é rei, mas ele está servindo. Ele está diante de pecadores, ele está servindo uns aos outros, talvez ali brincando, sorrindo, mas Jesus sempre com a palavra, arrependa-se. E aí, num dado momento, que aqui também não mostra, ele fala que se ele defraudou alguém, se ele roubou alguém, que ele vai restituir e ainda vai acrescentar 4 vezes mais. Para você ver quanto dinheiro esse homem não tinha. Por que as pessoas saem e voltam dessas malditas igrejas? Ganância. Elas são gananciosas. Elas nunca desejaram a Cristo. Elas nunca quiseram conhecer de fato e de verdade a Jesus. Elas queriam sim resolver os seus problemas, a sua escassez, a falta de recursos. As pessoas não desejam a Cristo. As pessoas não desejam a Deus. Elas querem apenas resolver os seus problemas. Então, que possamos fazer como Zaqueu. No caso, Zaqueu tinha tudo, mas o vazio que talvez ele carregava dentro do seu coração, aquele abismo que havia dentro dele, ele viu em Cristo a oportunidade de se reconciliar. E aqui se reconciliar com o próprio Deus. Diante dele estava o próprio Deus, né? O Senhor Jesus, o encarnado de Deus ali, o próprio Cristo diante dele. E ali ele viu a possibilidade de resetar a sua história para trás e falar, eu quero esse Cristo, eu quero seguir a esse Deus. Então, você, meu amigo, minha amiga aí do outro lado, se você chegou até aqui nesse vídeo, pense, o que de fato você quer de Deus? Você quer o benefício ou você quer o próprio Deus habitando em você? Porque se você falar que você quer o próprio Deus habitando em você, é impossível você estar numa igreja que usurpa a glória de Deus, que faz de Deus um capacho, que limita a Deus, ou seja, que coloca Deus preso num quarto entre 4 paredes e fala, você só sai daqui quando você me abençoar. Porque você ofertou, porque você dizimou, porque você se desfez de um bem material, de uma casa, do que quer que seja. E fala, eu quero que você me abençoe. Ou seja, até a sua oferta é hipócrita, porque você está dando para ter mais. Você não está dando porque você entendeu que todas as coisas é dele, para ele e por ele. Você não está dando porque você não precisa daquilo, mas porque você quer algo superior e melhor. E na realidade, Cristo é algo superior e melhor do que a velha aliança. Nós somos chamados à liberdade para viver uma vida que glorifique e que mostre ao Senhor Jesus.
não que mostre a nós, não que mostre uma vida de qualidade naquilo que eu tenho, no carro que eu dirijo, na casa que eu moro. Nada disso glorifica ao Senhor Jesus. Mas quando nós temos um coração despojado de todos os coloridos do mundo, e aqui os coloridos eu estou me referindo a coisas, a tudo que o mundo te oferece como satisfação para que você tenha o gozo que esse mundo, a felicidade deste mundo. Quando você, de fato e de verdade, entendeu quem é o Cristo da cruz, quando você entende quem é você, qual é a tua posição diante de Deus, quando você entendeu, ainda que falte todas as coisas do lado de fora, você tem a paz de saber que Cristo te chamou para ser um filho, para ser um instrumento nas mãos dele. Você tem importância, não no bairro que você mora, não pelo bairro que você mora, mas pelo que você é no bairro que você mora. Seja numa comunidade, numa favela, seja no bairro mais caro da sua cidade, do seu estado, você é um instrumento nas mãos de Deus. E você entende a sua insignificância. Você pede para ser relevante para que o reino de Deus cresça e não você. Então, que possamos tirar da história de Zaqueu exatamente aquilo que nós vamos aplicar para a nossa vida. Eu não estou saindo porque eu não tenho dinheiro ou porque minha situação econômica está ruim, mas eu estou saindo deste lugar porque eu entendi que neste lugar a glória de Deus ela é usurpada. O culto não é a Deus, o culto é a mim. O culto é a mim, aos meus desejos, às coisas que eu quero. Então, que você possa despertar de fato e de verdade para a verdade do Evangelho e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo dele possa tocar na sua mente, no seu coração e a partir de hoje você tome um posicionamento e saia desses lugares. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreve no canal e até uma próxima.